senhoras e senhores, aí continuando aí a batida muito boa aí de estudos aí, nós estamos aí já entrando aí no artigo 14, no bloco anterior, nós fechamos ali o nexo de causalidade, previsto no artigo 13, parágrafo 1º, parágrafo 2º, falamos daquela questão de omissivo impróprio, né? E falamos também alguns crimes omissivos próprios, né? E aí nós estamos ali, artigo 14 agora, 14, 15, 16, né, praticamente, e 17, vamos falar até de crime impossível. Depois a gente entra na parte de dolo, culpa, e vamos trabalhar muito, 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 senhores. Então, sem muita delonga, vamos ao que interessa. Essa questão é de 2003, é um pouco antiga, mas é viva ainda, tem a doutrina ainda em volta disso aí tudinho. Os elementos do fato típico são conduta, né? Tem elemento do fato típico, que é conduta, lembrando, só relembrando aqui, voltando um pouquinho, o fato típico é o primeiro elemento do tipo do crime, quando se estuda o crime na forma ali tripartite, fato típico, antijurídico ou a ilicitude e a culpabilidade. O fato típico, dentro do fato típico existem esses elementos aí, olha aí, ó, que é o resultado, né? A relação de causalidade e tipicidade, né? E diante dessa constatação, o que se entende por intercrimes, aí vem dando as opções ali, a trajetória do crime, a consequência da eclosão, do dolo, a discriminante putativa. Então, o que acontece? O crime, para ser configurado, para ser consumado, ele percorre um caminho tal, e parte lá da cogitação, E da cogitação, eu vou entrar na fase de atos preparatórios, que eu vou pregar, se eu tenho um ânimo manecante que eu quero matar alguém, eu vou cogitar que eu quero matar aquela pessoa, eu vou comprar uma arma, vou comprar munição, vou entrar em clube de tiro, de repente, para poder dar um tiro certeiro naquela pessoa, que são os atos preparatórios, e vou realmente estar de frente com aquele desafeto e vou disparar o tiro de arma de fogo na direção. A pessoa vindo a falecer, ocorreu a chamada consumação. Então, percorri um crime com a cogitação, ato preparatório, ato de execução e a chamada consumação. Tá? Então, partindo desse princípio aí, dessa introdução rápida, podemos resolver praticamente aqui a nossa questãozinha. A letra A vem dizendo aqui como alternativa é a trajetória do crime, dividida em cogitação, atos preparatórios, atos de execução e a consumação. Pois acho que foi tudo isso aqui que eu falei, né? Coincidentemente, é isso aqui, ó, letra A. A consequência da eclosão do dolo, que não permite punição. Ora, quando há um dolo, a eclosão é a chamada o quê? Que vai realmente o dolo se configurar. A intenção que eu tinha do ânimo renecante vai se configurar. Permite sim, permite a punição. Não tem nem sombra de dúvida, tá? A linha, toda hora eu falo a linha. Alternativa C é a discriminante putativa aliada à coação irresistível. Não, a coação é irresistível. Se for moral, ela exclui a culpabilidade. Aqui, no caso, a discriminante putativa, ela alia-se às excludentes da ilicitude, pois supõe-se que a situação que, de fato, que se realmente existisse, tornaria a ação legítima. Tá? É o que se tem a definição de discriminante putativa aí, praticamente. Tá? Então, ela não tem ali a questão da coação irresistível. A alternativa D é a trajetória do delito dividida em atos preparatórios e consumação. Não, ainda falta ainda ali a cogitação e falta ainda a chamada execução, os atos de execução, tá bom? Então, aqui não seria essa aqui, faltaram dois elementos. Então, seguindo aí, para não perder muito tempo, a questãozinha um pouquinho longa, mas vamos lá dar uma lida rápida aí em relação a essa questão aqui. Acreditando estar grávida, Pamela, 18 anos, desesperada, porque ainda morava com os pais e eles sequer a deixavam namorar, utilizando-se de um instrumento próprio
procura ela mesma, né, eliminar o feto sozinha ali no banheiro de sua casa, vindo a sofrer, em razão de tal comportamento, lesão corporal de natureza grave. E aí ela é encaminhada ao hospital para atendimento médico. Fica constatado que, na verdade, ela não achava-se grávida, ela não se achava grávida, né? E nunca esteve, né? O hospital, todavia, é obrigado a noticiar o fato à autoridade policial, tendo em vista que a jovem de 18 anos ali chegou ao local em situação suspeita e lesionada, né? Diante disso, né, foi instaurado o procedimento administrativo investigatório e ocorreu ali que o Ministério Público denunciou Pamela pela prática de crime de aborto provocado pela própria gestante, né? Ali causando lesões corporais de natureza grave. E ali combinou ali o artigo 124 e o 127 do Código Penal. E aí vamos trazer para nós assim, a senhora, como advogada de Pamela, vai alegar o quê? Então, que observe aí que a Pamela não estava grávida. Então, ela fez uma coisa que nunca iria acontecer, o aborto nunca iria se concretizar, porque Pamela não estava e nem nunca esteve grávida. Estamos diante aí, pegue o artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou absoluta impropriedade do objeto, que foi o caso, no caso de Pamela. Olha aqui, ó, impropriedade do objeto, absoluta impropriedade do objeto, é impossível a consumação do crime. Em suma, trata-se de situação que podemos observar de um crime impossível, onde o resultado desejado por Pamela, é impossível de se concretizar. Nunca ela iria ter ali ocasionado a morte de um feto, de uma criança ali ainda no seu ventre ali. Então, nunca iria acontecer pela ineficácia absoluta do objeto, no caso dela ali. A ineficácia não, a absoluta impropriedade do objeto. Tá? A ineficácia absoluta do meio é o instrumento para o qual eu quero cometer o crime. É o meio do qual eu cometo o crime. Eu quero matar alguém com uma arma de brinquedo. Logo, nunca vou concretizar o crime. Eu vou apontar, atirar, não vai sair nada, não sai nada. Uma arma desmuniciada, uma arma mesmo real, desmuniciada, eu vou atirar, nada vai sair. Ou seja, houve a ineficácia absoluta do meio. A ineficácia absoluta do meio. Há já absoluta impropriedade do objeto, a absoluta impropriedade do objeto, ela concretiza-se num bem jurídico protegido. A coisa, eu quero matar alguém, essa pessoa já está morta. O objeto em si não tem mais a propriedade, ou seja, é absoluta impropriedade do objeto. É essa definição que nós temos que ter em mente aí quando, de repente, numa questão discursiva de querer escrever ou numa prova oral que o senhor pode fazer aí, tá bom? Então, nesse caso aí, já caracteriza que Pamela ela não pode ser punida pelo fato do aborto, tá? E, além disso, outra questão que nos traz aqui também à mente é que não há que se falar em lesão corporal, visto que no direito penal, no nosso direito penal, não se pune a autolesão, O direito penal somente se preocupa com a lesão a bem jurídico de terceiro, não em si próprio. Se eu quiser furar a orelha, colocar um brinco, se eu quiser me lesionar, eu vou fazer sem nenhum problema, tá? Eu não posso instigar, eu não posso induzir, eu não posso dar meio material para que outra pessoa faça, que aí eu estou lesionando um bem jurídico de terceiro. Isso eu não posso fazer, tá bom? Então, aqui com todas essas iniciais aqui, essa entrada, essa introdução, vamos verificar a senhora como advogada de Pamela, a senhora vai o quê? Alegar a chamada atipicidade da conduta dela. Atípica é uma conduta totalmente atípica, tá bom? Não se encontra respaldo, não tem que fazer a subsunção do fato à norma. Vamos continuando aqui, a letra B, como alternativa B, o afastamento da qualificadora, tendo em vista que esta somente pode ser aplicada aos crimes de aborto provocado por terceiro, com consentimento, assim, mas não para autoaborto de Pamela. Não se afasta a qualificadora. Primeiro que Pamela não cometeu o crime de aborto.
A desclassificação para o crime de lesão corporal grave, lembre que eu falei, a lesão, a autolesão não é punida no nosso direito penal. A letra D, o reconhecimento da tentativa do crime de aborto, qualificado pelo resultado. Tentativa e nada, não existiu o crime de aborto, não tinha como configurar, não existiu, era um crime impossível, ela não estava grávida e nunca esteve grávida. E aí, vamos aí seguindo, senhores, é muita informação, é muita informação. Olha aqui, também aí, ó, questão aí de crime impossível, artigo 17, para ficarmos aí bem legal, bem ciente de saber o que nós estamos trabalhando e fazendo. Essa questão de 2015 vem dizendo que Cristiane, revoltada com a traição de seu marido, Pedro, decide matá-lo. Aí ela chega lá no local do Pedro, o Pedro está dormindo, e ela vai e desfere ali as facadas no peito de Pedro. É Pedro? É Pedro, é Pedro. Desfere a facada ali, 10 facadas, está com muita vontade. O Pedro deve ter aprontado alguma coisa aí para Cristiano ficar com tanta raiva dele com essa traição aí. Meu pai do céu, 10 facadas. Aí, nervosa, arrependida, liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, é informada de que o marido faleceu, realmente estava morto. O laudo do exame catavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes da facada, em razão de um infarto fulminante. Então, Pedro já estava morto, senhores. Pedro já se encontrava morto. O bem jurídico tutelado, a vida dele já não existia mais. Então, houve aí absoluta impropriedade do objeto. Volte, absoluta impropriedade do objeto. Crime possível, artigo 17 do Código Penal. E aí vamos nas opções. A letra A, crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Melhor do que isso aqui, senhores. Chupetinha, essa mamão com açúcar. Se vier na prova do senhor, não tem como errar. Desistência voluntária, vamos falar de desistência voluntária, vamos falar de arrependimento eficaz e vamos também falar de arrependimento posterior. Vamos entrar em muito detalhe aqui não, tem muita coisa para vermos aí, tá bom? Vamos falar com calma nos próximos episódios aí, tá? Aqui essa questãozinha, ela vem trazendo que foi em 2016, um pouco recente, aqui, ele vem dizendo que durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga do seu rival com uma faca, com a intenção de matá-lo. Ânimo necante, né? Ocorre que, após o primeiro golpe, pensando em seu sobrinho, né, no filho lá do Valentim, Teodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando. Quando poderia, ele poderia, né? Lembra dessa situação? Então, Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo, aí acontece que, nesse caso de Teodoro, o que acontece com Teodoro? Ele vai o quê? Nesse caso aí, senhores, nós temos que observar a chamada desistência voluntária e arrependimento eficaz. Nós temos que observar que houve desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Pega aí o artigo 15, pega o artigo 15, que fala aí sobre o arrependimento eficaz e da desistência voluntária. Os dois institutos, desistência voluntária e arrependimento eficaz, encontram-se no artigo 15. Aí vamos definir se foi arrependimento eficaz ou se foi desistência voluntária. Vamos ver a definição que fala o artigo 15. Abra o artigo 15. Diz lá o artigo 15 que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, somente pelo que ele praticou. Então, observe aqui que não houve um arrependimento eficaz, apenas ele parou de golpear, observe que ele parou de golpear, Deodoro percebe a correção dos seus atos e opta por não mais golpear Valentim, apesar de saber que aquela facada não seria suficiente para matá-lo, e não fez mais nada. Ele apenas deu as facadas e não fez mais nada. Então, houve uma desistência voluntária por parte de Deodoro. Deodoro desistiu voluntariamente quando poderia prosseguir os seus atos, sendo que ele vai responder apenas pelos atos já praticados. Como o caso aqui fala que Valentim não morreu, então causou lesão corporal. Então, Deodoro irá responder apenas por lesão corporal, Então, vamos verificar aqui. A letra A vem dizendo não responderá por crime algum diante de seu arrependimento. Vai responder. Mesmo se arrependendo, vai responder. Essa questão aqui está errada, que ele vai responder sim. A questão na alternativa P, responderá pelo crime de lesão corporal? Sim, sem dúvida. Em virtude de sua desistência voluntária, ele desistiu voluntariamente,
por ato espontâneo, senhores. Por si só, ele desistiu de prosseguir numa ação que ele poderia ele mesmo prosseguir e continuar. Ele não quis, ele parou, desistiu voluntariamente. Então, ele vai responder somente pelos atos já praticados, é o que fala o artigo 15. Tá? A letra C, responde pelo crime de lesão corporal em virtude do arrependimento posterior. Não houve arrependimento, posterior não, desculpa, arrependimento eficaz. Não houve arrependimento eficaz, tendo em vista que ele não pegou o seu cunhado, e não levou para o hospital para que evitasse que o resultado fosse produzido. Então, não ocorreu isso. A questão deixa claro. Tentativa de homicídio? Não. Tentativa de homicídio, não. Não houve circunstâncias alheias à sua vontade que impedisse que ele continuasse de agir, tá bom? Ele mesmo desistiu voluntariamente. E aí, vamos aí para a questão... próximo item é muita informação, mas é assim mesmo, é muito, senhores. Vamos seguindo aí. O próximo item vem dizendo aqui, senhores, que Marcos, visando roubar Maria, ele quer roubar Maria, ele tem um ônibus de assenhoramento, aquele ânimo de assenhoramento, de ter a coisa que não é dele para própria, como própria, tá? É um ânimo de assenhoramento. Aí Marcos visando roubar Maria, isso, utilizando o quê? De violência, né? Vem usando ali de lesões corporais de natureza leve, ou seja, houve violência ou ameaça à pessoa, então é um roubo, tá? E não causou lesões corporais de natureza leve em Maria. Antes, contudo, de subtrair qualquer pertence, Marco decide abandonar a empreitada criminosa, pedindo desculpa à vítima e se evadindo do local. Ou seja, houve uma desistência voluntária. Ele irá responder apenas pelos atos praticados, conforme nós vimos na questão anterior. Tá? E aí, o delegado ele vai à delegacia mais próxima e narra os fatos à autoridade policial. Como já estudamos bem aí, falamos bem sobre desistência voluntária, né? E aí está bem caracterizada a desistência voluntária prevista no artigo 15 do Código Penal, tá? E ele vai lá responder se for pego, lógico, vai se responder por lesão corporal. A lesão corporal leve, aqui no caso que aconteceu, ela vai pelo rito do tribunal vai pelo rito ali do juizado especial criminal, o JEC, né? Ou JECRIM, né? JEC, ou JECRIM, juizado especial criminal. Ali tem um dispositivo, artigo 88 da Lei 9.099, de 95, que fala que os crimes de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa processado e julgado ali pelo rito do JECRIM, tá bom? É só verificar isso aí. E ali entra na questão de que há pelo delegado a pena de formalizar o termo circunstanciado pela autoridade policial ali pelo delegado, tá? Então, nessa aí, sabendo de tudo isso aqui, senhor, sabendo de tudo isso, a letra A, como alternativa, deverá instaurar o inquérito policial? Não se instaura o inquérito policial, haverá a instauração de um termo circunstanciado, tá bom? Então, não vai aqui questão por tentativa. Não houve tentativa, ele desistiu. Não chegou nem de ser um roubo tentado. Não houve circunstâncias alheias à sua vontade que impedisse de ele roubar a Maria. Ele mesmo desistiu voluntariamente. Tá? A letra B, nada poderá fazer, uma vez que houve desistência voluntária, haverá sim de fazer, mesmo tendo ali a chamada desistência voluntária, que não tem como fazer. Não, haverá sim, abrirá-se um termo circunstanciado. A letra C vem dizendo que deverá lavrar um termo circunstanciado pelo crime de lesão corporal de natureza leve. Olha aí que eu falei, tudo aqui está bem mastigadinho, vem essa questão aqui para nós aqui. Tá? Aqui diz que não vai fazer. A letra D, nada poderá fazer, em vez que houve arrependimento posterior. Arrependimento posterior é outra coisa. Não pode no arrependimento posterior, já vou adiantar aqui, não pode, se houver, no arrependimento posterior, se houver lesão ou ameaça à pessoa, se houver agressão física, ameaça à pessoa, não pode utilizar do instituto do arrependimento posterior. Depois vamos ver com muita calma o arrependimento posterior. E aí, vamos para o próximo item, senhores. Próximo item, vem dizendo aí que Alonso, ele, com evidente intenção homicida, ele tem vontade de matar, intenção homicida, praticou conduta compatível com a vontade de matar Betina. A partir dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta.
A letra A, como alternativa, caso Alonso ele interrompesse voluntariamente os atos de execução, caracterizaria desistência voluntária e ele só responderia pelos atos já praticados? Com perfeição aqui, senhores, artigo 15 do Código Penal. Então, aqui, ó, vamos ler as outras somente para cientificarmos que estamos corretos. A letra B, caso Alonso utilizasse dos meios que tinha ao seu alcance para atingir a vítima, mas não conseguisse fazê-lo, ele só responde por expor a vida de terceiro a perigo? Não, senhores, aqui nesse caso não, ele não vai responder, ele vai responder pelos atos já praticados, tá bom? E aqui dá a entender aqui que tem aquela questão lá de como é que fala, de atingir a vítima. Não, cara. Tá, pula. Isso aqui não está muito, não. A letra C. Caso Alonso ele fosse interrompido durante os atos de execução por circunstâncias alheias à sua vontade, não chegando a fazer tudo o que se pretendia para consumar o crime, não se caracterizaria a tentativa. Sim, senhores, aqui é o termo lá, artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Pega aí artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Vamos falar da tentativa. A letra D. Caso Alonso não fosse interrompido e, após praticar tudo que estava ao seu alcance para consumar o crime, resolver impedir o resultado, obtendo êxito nesse caso, caracterizaria o arrependimento posterior? Não causaria o arrependimento posterior. Teríamos diante do chamado arrependimento eficaz, tá bom? Tá bom? Arrependimento eficaz, e não arrependimento posterior, tá? Seria ao contrário aí a questão. Mas vamos lá. Aqui, próxima. É muita informação, mas é assim mesmo. É muita informação, mas traz tudo aí. Conhecimento aí, estamos aí conhecendo tudo. Desejo de existência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. Vamos à questão. Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime de estupro, empregando grave ameaça à vítima. Ocorre que, ao se preparar para o coito vagínico, que era sua intenção, sua única intenção era apenas estuprar com violência ou grave ameaça ali a Filomena, né? Não consegue manter seu pênis ereto, em virtude da falha fisiológica alheia à sua vontade. Por conta disso, desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Aí, senhores, aí ocorreu que o Filolau deu um Filolau. Mas vamos lá. Letra A. Trata-se de desistência voluntária. Ele desistiu por ato voluntário, espontânea vontade? Não, senhor, ele não desistiu por espontânea vontade, desistiu por outra coisa, tá? Então não é desistência voluntária. Trata-se de arrependimento eficaz? Nada a ver arrependimento eficaz ao caso aqui. A conduta de Filolau é atípica? Não, é típica. Ele cometeu uma ação, só não concretizou, só não consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. E aí estamos diante da tentativa de estupro. Ali o estupro previsto no artigo 217 do Código Penal, tá? Tentativa de estupro. Vamos para frente. Artigo 14, inciso 2, a tentativa. 44 aqui, de acordo com o artigo 14, aí, olha aí, ó, a tentativa. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal, diz que tentado o crime quando, iniciada a execução, este não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Em relação ao Instituto da Tentativa, conatus do ordenamento jurídico brasileiro, assinale a alternativa correta. Aí vamos aí à alternativa correta. Tá bom, senhores? Alternativa correta. Letra A. A letra A vem dizendo ali que o crime de homicídio não admite tentativa branca. Aí eu paro aqui rapidinho. Tentativa branca. O que é isso, tentativa branca? Tentativa branca é quando a gente ali, ele começa a executar, ele não atinge a pessoa, não atinge seu alvo. Ali ele não consegue atingir seu alvo. Chama tentativa branca, porque a pessoa ali não foi atingida e não jorrou sangue, tá bom? E, ao contrário, a tentativa vermelha ou tentativa cruenta, que é cruel, atinge o alvo, e ali torna-se que sangue, fica vermelha, por isso que chama tentativa vermelha. E também tentativa vermelha ou tentativa cruenta, que é cruel.
tá? E, nesse caso ali, a chamada tentativa inidônea. A tentativa inidônea é justamente o crime impossível, tá bom? É inidônea ali o artigo 17 do Código Penal, tá? Tentativa inidônea, o crime impossível. E isso é questão de tentativa aí. Aí tem também a tentativa perfeita ou acabada, que é realizado todos os atos executórios, mas o crime não se consuma, tá? Por circunstâncias alheias à vontade. E aí, com todas essas situações aqui, nós podemos responder rapidinho aqui a questão, o questionamento com muita tranquilidade, tá bom? Vamos ver aqui, o crime de homicídio não admite tentativa branca? Admite sim, admite a tentativa branca, tá? Admite sim. Considerando, a tentativa branca também é chamada incruenta, tentativa branca ou incruenta. Tentativa vermelha, cruenta, cruel, é só lembrar desse termo aí. A B, considera-se perfeita ou acabada a tentativa quando o agente atinge a vítima vindo a lesioná-la? Não, ele tem que não só lesionar, mas tem que consumar. Se ele tinha intenção de matar a pessoa, tem intenção de ocasionar a morte dessa pessoa, não basta somente lesionar a pessoa, tá? Não basta somente lesionar a pessoa. E aí, por isso, essa alternativa não está se enquadrando aqui no nosso quesito. A alternativa C, a tentativa determina a redução da pena obrigatória em 2/3. Não, 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 não. É 1/3 a 2/3, não obrigatoriamente. Então, tem ali, na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz vai avaliar se a tentativa é mais próxima da consumação ou mais afastada da consumação. Quanto mais próxima da consumação, mais baixa será a proporção ali da diminuição de pena. Enquanto mais afastada da consumação, mais alta será o quantitativo ali da tentativa para minimizar um pouco em relação ao agente ali, tá? E aí vem ali a letra D, as contravenções penais não admite punição por tentativa. Justamente, senhor, pegue aí a lei de contravenções penais, pega a lei de contravenções penais, que é a lei não, poxa, lei não, decreto-lei 3688, lá de 41, diz o artigo 4º lá, artigo 4º da lei de contravenções penais, que a gente fala lei, mas na verdade é um decreto-lei 3688, que diz o artigo 4º que não cabe tentativa. Então, se não cabe tentativa, é um dispositivo legal, e aí essa alternativa D é a mais viável para nós aqui, é a mais interessante, E aí, para fecharmos agora, senhor, para fecharmos aí com chave de ouro, vem dizendo ali que Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Ao chegar em casa, sua esposa ali verificou aquele bem subtraído e convenceu a ele devolver a TV, né? E aí ocorre que ele realmente devolve a TV, mas sendo que já tinha sido feito um registro na delegacia. Aí o comportamento de Mário, de acordo com a teoria do delito, existe a teoria de Ablatio, do Ablatio, do Amótio, existe várias teorias, quando sai da esfera de vigilância, quando tem aquele ânimo de assenhoramento, de depraciar a coisa, basta só ter já consigo ali aquele ânimo ali, isso já caracteriza a subtração, tá? Mas nesse caso aqui, vamos verificar aqui item por item. O arrependimento posterior, previsto no artigo 16, ele traz ali, pode ser com crime ali, aliás, o arrependimento posterior, previsto no artigo 16, não pode ocorrer violência ou grave ameaça à pessoa. Se ocorrer violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser utilizado o instituto do arrependimento posterior, tá? Então, nesse caso, o arrependimento posterior, quando for trabalhar com arrependimento posterior, o senhor tem que botar o R para falar. Arrependimento posterior. Bote o R para falar. Porque se houver ali a reparação do dano ou a restituição do dano antes do recebimento da denúncia, o senhor terá, caso o agente, o senhor é advogado, o agente terá a redução de 1 a 2/3, tá bom? Do crime como se consumado fosse. Então, o senhor coloque, quando trabalhar em arrependimento posterior, quando o crime não envolva violência ou grave ameaça, os R para falar, tá? E aí é o chamado arrependimento posterior. E sobre a desistência voluntária e
Arrependimento eficaz, nós já falamos bastante aí. Arrependimento posterior é com R para falar. O arrependimento eficaz, eu tenho que não deixar que aquele crime se consuma. Eu tenho que levar a pessoa para o hospital, eu tenho que dar toda a atenção possível para que aquela pessoa não morra. Arrependimento eficaz. Já a desistência voluntária, eu desisto de fazer qualquer ato por minha livre e espontânea vontade, voluntariedade, tá? Isso que é interessante da desistência voluntária. E aí, com isso, vamos dizer aqui, o Mário, de acordo com a teoria do delito, houve desistência voluntária, não podendo responder por furto, desistência voluntária, não podendo responder por furto. E aí, o que os senhores acham aí, senhores? Não houve a desistência voluntária, não houve a desistência voluntária. Houve, na verdade, aí que nós vimos aí com muita tranquilidade, arrependimento posterior. Arrependimento posterior. Então, não seria desistência voluntária, tá bom? Arrependimento eficaz? Nada a ver, arrependimento eficaz. Arrependimento posterior, houve sim, com reflexo exclusivamente no processo da dosimetria da pena, justamente, que aí é o reduzido de 1/3 a 2/3. Na terceira fase, o juiz irá verificar que houve arrependimento posterior. Furto, vem a letra D aqui. O furto, sendo totalmente relevante a devolução do bem a partir do convencimento da... Não. Mesmo que ocorra o furto, ocorreu o furto, não tem para onde fugir, não tem para onde fugir. O furto ocorreu, mas é relevante a devolução desse bem aí. É relevante porque pode, durante o processo, considerado furto, pode, durante o processo, já ali na segunda fase, o juiz entender que houve ali, provocado por ele mesmo essa devolução, espontaneamente, com espontânea e livre vontade, mesmo a esposa assim, falando para ele ir lá devolver e tal, houve a reparação do dano, tá bom? Então, aí ele é relevante sim, aqui não é questão de ser irrelevante não, é relevante sim, tá bom? E aí, senhores, tem mais uma aqui para fechar, com toda tranquilidade aqui. Com toda tranquilidade. Vamos lá. Acerca do Instituto da Desistência Voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, assinale a alternativa correta. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responderá pelo crime consumado com causa de redução de 1/3. Não. Desistência voluntária, ele desistiu voluntariamente de prosseguir na ação e então ele irá o quê? Responder apenas pelos atos já praticados, artigo 15, aqui é o 15, está errado aqui porque aqui é o 15, tá bom? Essa não é. Letra B, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eles andam juntos, hein? Desistência voluntária e arrependimento eficaz andam juntos, lá no artigo 15, tá bom? Espécie de tentativa abandonada. Sim, praticamente foi isso. Ele abandonou porque ele parou de executar a execução, por livre e espontânea vontade, por vontade própria ou qualificada, passa por 3 fases: início da execução, a não consumação e a interferência da vontade própria do agente. Então, essa aqui é a mais adequada para nós aqui, tá bom? A letra C, crimes de mera conduta e formais comportam arrependimento eficaz, uma vez que, encerrada a execução, o resultado naturalístico pode ser evitado. Os crimes de mera conduta não existe o resultado em si naturalístico. Crime de mera conduta, corrupção passiva, o fato do agente público ali, o policial, o servidor público, solicitar, ele já está cometendo crime, solicitar algum valor indevido ali, que não pode ali solicitar aquele valor indevidamente. E ele está cometendo crime. Então, aqui não comporta ali o fato de resultado naturalístico. Não há como ter arrependimento eficaz, porque o crime já se consumou. A letra D, a natureza jurídica do arrependimento posterior, o arrependimento, todo R, hein? Quando for arrependimento, é tudo R. É causa geradora de atipicidade absoluta da conduta? Não. Haverá redução da pena.
que provoca adequada típica indireta, de forma que o autor não responda pela tentativa, mas pelos atos até então praticados. Isso tudo seria definição de desistência voluntária e de arrependimento eficaz. Seria instituto do artigo 15 do Código Penal, esse último item aqui, tá bom? Então, não é. E aqui, senhores, para fecharmos, fecha, acabou. Acabou. Chega. Acabou. E aí, senhores, é muita informação, é muita coisa, mas espero que os senhores aí vão estudando aí esses institutos que caem bastante, se despencam aí como melão maduro. Melão maduro despenca? Não. Como goiaba madura, é isso mesmo. Como goiaba, manga madura. Melão dá no chão, não pode despencar. Mas então vamos lá, senhores, é muita informação, mas fique aí com Deus para os próximos encontros. Iremos aí adentrar em relação a crime consumado, crime culposo e por aí vai, tá bom? Senhores e senhoras, fiquem com Deus e até o próximo encontro.